Eletricidade sem fio no mundo todo, raios mortais, máquina de terremotos, controle remoto e energia verde. Itens saídos da mente fértil do gênio que eletrizou o mundo. Hoje, em Maravilhas Modernas, a eletricidade maluca de Nikola Tesla. Maravilhas Modernas. Ele foi um dos heróis americanos. Mas depois de um tempo, o povo esqueceu do que ele fez. Para mim, ele foi um dos inventores mais importantes da história da humanidade. Seus vizinhos não o achavam maluco, mas o consideravam um perigo para o bairro. Acho que ele tinha uma visão diferente de como seria o mundo no futuro. Ele foi o responsável pelo século XX. Quando o assunto é transformar noite em dia, pense em Nikola Tesla. Isso é óbvio. Muitos aspectos da vida moderna, do dia a dia, foram diretamente influenciados ou criados por Nikola Tesla. Sua corrente alternada ou sistema CA abriu as portas para todas as comodidades elétricas modernas. Ele é simplesmente responsável por todo o nosso sistema de eletricidade, todo o nosso mundo moderno. Mas anos depois, seu brilhantismo, responsável por mais de 100 patentes, foi tragicamente apagado por aquilo que alguns chamaram de loucura. Ele profetizava algo. Pensavam que ele era o cientista maluco que perdia o controle e destruía o mundo quando, na verdade mesmo, ele só queria melhorar a vida da humanidade. Graças a Tesla, um simples interruptor leva a energia até a ponta dos dedos, mas esse mesmo gênio era obcecado por resgatar pombos feridos, tinha aversão por joias de mulher e afirmava receber contatos do espaço sideral. Nossas virtudes e nossos sentimentos são inseparáveis, assim como força e matéria. Quando se separam, o homem deixa de existir. Nikola Tesla. No início do século XX, as incríveis realizações de Tesla foram reconhecidas. Mas ele morreu em 1943, em um quarto apertado do hotel New Yorker, sem posses e sozinho, enquanto via o mundo que ele ajudou a criar esquecê-lo completamente. Mas o FBI mantinha um arquivo secreto sobre Tesla e depois de sua morte, os documentos e pertences desapareceram misteriosamente. Quem ouvia tudo o que ele dizia achava aquilo tão poderoso, tão assustador e tão pavoroso que o governo tomou seus pertences e deu um fim neles. Mas quais eram as ideias poderosas e assustadoras que ameaçavam a segurança nacional? Seriam devaneios de um louco ou o trabalho de um gênio? Ainda existe espaço para as contribuições de Nikola Tesla. Muitas pessoas acreditam que ele tinha um plano maior. Talvez seja a hora de voltar e investigar o que Tesla realmente procurava. Mas já sabemos de algo que ele procurava: energia sem fio capaz de ser transmitida para todo o mundo. A transmissão sem fio de energia foi citada inúmeras vezes e aparecia nos sonhos mais loucos de Tesla. A chave para entender essa ideia singular é uma peculiar, porém poderosa invenção que Tesla patenteou em 1891, aos 35 anos. Ele a batizou de bobina de Tesla. Nada parecido havia sido feito antes. A bobina de Tesla é uma bomba elétrica gigante. Este é um exemplo de uma bobina de Tesla atual. A energia é puxada de uma tomada na parede e levada até a base da unidade. E aumentamos a voltagem até que chegue ao topo. Então, quando eu vou para trás, olha o que acontece. A bobina de Tesla eleva a voltagem normal de 120 para mais de 500.000 volts. Imagine eletricidade correndo pelo fio da mesma forma que água saindo de uma mangueira. A corrente pode ser comparada ao fluxo de água e a voltagem à pressão da água.
Quando se coloca um bico na mangueira, a força da pressão da água aumenta significativamente, enquanto o fluxo de água diminui. Uma bobina de Tesla age de forma parecida. A corrente de baixa voltagem é enviada por meio de uma bobina primária. Em seguida, é transferida através de uma bobina secundária muito mais comprida. Ela diminui a corrente, mas aumenta a voltagem. Isso torna a bobina um transformador. A exemplo de quando os bombeiros encaixam a mangueira em um hidrante e utilizam o bico para lançar água a grandes distâncias, a bobina faz a mesma coisa. Utilizando uma enorme bobina de Tesla, o inventor pretendia encher a Terra e a atmosfera de energia elétrica. Ele acreditava poder usar a Terra como condutor natural de eletricidade e enviar energia para o mundo todo. Em resumo, a Terra agiria como uma gigantesca tomada elétrica. A fim de provar tal teoria maluca, Tesla se mudou da cidade de Nova York e, em 1893, aos 34 anos, iniciou experimentos com energia sem fio nas Campinas do estado do Colorado. Ele acreditava que havia uma frequência específica com a qual a Terra era golpeada, como com um martelo. Tesla achava que o solo vibrava com a frequência da eletricidade, da mesma forma que um sino vibra com o badalar. Tesla construiu um laboratório e uma torre de 25 metros de altura. Dentro do galpão ficava uma bobina de Tesla. Quando Tesla começou a trabalhar com eletricidade no laboratório, foi muito preocupante para o povo de Colorado, pois eles achavam que Tesla estava executando uma obra divina. Conectada à rede local de energia de Colorado Springs, a bobina de Tesla produzia mais de 12 milhões de volts. Ele costumava demonstrar o conceito sem fio, acendendo uma lâmpada fluorescente enquanto a segurava nas mãos. Com a máquina ligada, o laboratório ficava cheio de eletricidade de alta voltagem. Vou pegar uma lâmpada e mostrar como era. A bobina de Tesla produz energia elétrica sem ferir o homem, similar à maneira com que as torres de transmissão emitem ondas de rádio. O que estamos vendo é eletricidade voando pelo ar, saindo da bobina até a lâmpada. Essa é a essência da ideia original de Tesla. Ele queria transmitir energia globalmente e as pessoas só precisariam recebê-la e usá-la. Tesla afirmou que as experiências no Colorado foi um sucesso e que conseguiu fazer a transmissão de energia acendendo lâmpadas a 1,5 km de distância. Além das descobertas elétricas no Colorado, Tesla também fez uma estranha declaração de que recebia mensagens do espaço. Ele teve muita publicidade em Nova York dizendo que havia falado com Marte ou com marcianos. Isso é interessante porque as ideias que ele usava são exatamente as mesmas que usamos hoje para enviar mensagens para o espaço. Hoje mandamos ondas de rádio no espaço para saber se há alguém lá. As pessoas da época achavam que ele era louco, mas na verdade ele estava bem à frente do seu tempo. Tesla acreditava ter quebrado uma barreira e provado que podia enviar eletricidade sem fio. Era preciso apenas levantar dinheiro para construir uma bobina maior. Tesla voltou à costa oeste. Em Long Island Sound, na cidade de Shoreham, uma placa de rua marca a entrada de um local esquecido e abandonado. Em 1901, com base nas experiências feitas em Colorado, Tesla começou a construir sua visionária rede sem fio de energia aqui neste local, o qual ele chamava de Wardenclyffe. O local era composto por um laboratório e uma estação de energia. Ao lado ficava uma enorme torre de 57 metros de altura. A energia da estação era enviada para uma bobina de Tesla que ficava na torre. Embaixo dela, o inventor enterrou barras de 35 metros para transmitir a voltagem bem fundo no solo.
Este seria o primeiro de muitos transmissores em um sistema que compreenderia o mundo todo com energia sem fio. A grande quantidade de eletricidade necessária viria de grandiosos projetos hidroelétricos. Muitos achavam que ele era louco, porque não entendiam o que ele via e como ele via o futuro. Ele conseguia imaginar coisas que os outros não conseguiam, pois era um visionário. Mas mesmo os visionários precisam de dinheiro. A fim de convencer o empresário JP Morgan a investir $150 mil na construção de Wardenclyffe, Tesla prometeu que a torre renderia milhões na transmissão de mensagens, notícias, músicas e até fotografias para qualquer parte do mundo. Este é o alicerce original da Torre de Tesla. Percebam que se trata de uma estrutura de 8 lados. No meio existe um enorme buraco no chão, bem em frente de onde me encontro, de mais de 35 metros. E uma escada em espiral ao redor. E com mais de 57 metros de altura, aqui estava a torre. A torre era presa por enormes vigas de madeira em barras como esta em cada ponta das paredes do alicerce. Era enorme a teia que as vigas formavam. E é incrível pensar no tamanho de uma construção imensa e importante como essa torre. Estes são o laboratório e a estação de energia verdadeiros onde Tesla trabalhou por mais de 4 anos na tentativa de desenvolver o conceito sem fio. O local foi comprado por uma empresa fotográfica 60 anos atrás e depois de reformado apenas parte do laboratório foi mantida. Acha que a gente deveria entrar? Esta porta não é destrancada há algum tempo. O prédio não é utilizado há mais de uma década, mas os proprietários concordaram em abrir as portas para o Maravilhas Modernas. Olha, é incrível. É emocionante estar no local em que Tesla trabalhava, onde ele passava o dia com seus assistentes. É incrível pensar que há mais de 100 anos, Tesla estava andando neste mesmo local. O equipamento dele ficava aqui, seus sonhos estavam vivos e o que ele mais queria era ter um futuro de muita glória. Em parte, foi o timing que levou Wardenclyffe à ruína. Em 12 de dezembro de 1901, enquanto Tesla trabalhava na rede de energia, Guglielmo Marconi passou à frente e transmitiu com sucesso um sinal de rádio através do Atlântico. O feito de Marconi era algo inédito, mas na verdade, ele usou 17 patentes de Tesla para conseguir sua proeza. Além de Tesla nunca ter sido considerado o pai do rádio, a transmissão de Marconi selou o destino de Wardenclyffe. Morgan perdeu o interesse em bancar o trabalho de Tesla aqui. Marconi conseguiu, então por que ainda bancar Tesla? E claro, o plano de Tesla era maior do que Morgan pensava. Ele via uma razão para continuar com o projeto e com seu trabalho, mas não era esse o plano de Morgan. Em 1905, enquanto ainda em construção depois de incríveis exibições elétricas, o projeto Wardenclyffe foi abandonado e logo depois destruído. O mundo não está preparado para isso. É algo muito além do nosso tempo. Mas as leis vão prevalecer e um dia farão um sucesso triunfante. Nikola Tesla. Mas será que Tesla teria dado certo? Hoje a comunidade científica tem diferentes opiniões. Os planos de Tesla quanto à eletricidade sem fio estava simplesmente fora de questão. Não faz sentido do ponto de vista da energia envolvida e da ineficiência disso. Mas há quem o defenda. Eu acredito que a transmissão sem fio de energia é possível. A ideia de que a energia pode ser levada para o mundo todo sem uso de fios é uma descoberta muito grande para se deixar passar. Jeff Paris, especialista em eletricidade da KVA Effects, em Signal Hill, Califórnia, fez parte da equipe que construiu a maior bobina de Tesla da atualidade, a chamada 13M. O motivo da construção da 13M foi dar aos cientistas a oportunidade de investigar algumas teorias de transmissão sem fio e testar sua praticidade. A 13M gera cerca de 12 milhões de volts.
Em 1998, a equipe testou a imensa bobina de Tesla. Descobrimos que a máquina não era grande o bastante. Era 1/4 do tamanho da bobina que Tesla fez em Colorado Springs. E parece que uma máquina daquele tamanho é necessária. Esperamos no futuro ter fundos para construir uma bobina em tamanho original e comprovar as teorias de Tesla. Mas por que um século depois do fim de Wardenclyffe, as ideias de Tesla ainda são estudadas com tanta paixão? Talvez porque, bem antes de Wardenclyffe, Tesla já havia mudado o mundo. Em 20 de junho de 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a si mesma e garantiu a Tesla e não a Marconi a patente da invenção do rádio. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Hoje temos um mundo de eletricidade a nosso dispor. A energia que move nossas necessidades está ao alcance da tomada mais próxima. E segundo a lenda, o homem que fez tudo isso acontecer nasceu na Croácia em 1856, à meia-noite, durante uma tempestade elétrica. Tesla é sempre associado a raios, trovões e eletricidade. Tesla começou a carreira como engenheiro elétrico em uma empresa de telefonia em Budapeste em 1881. Um dia, enquanto andava em um parque com um amigo, Tesla de repente pensou em um conceito inovador de um motor elétrico e o desenhou na areia. A ilustração simples se tornaria a patente do motor de indução, que mais tarde seria o gerador de energia padrão do mundo. Ele é usado em tudo, de eletrodomésticos a carros híbridos e fábricas industriais. O motor de indução funciona energizando bobinas de fios instaladas em volta de uma estrutura fixa chamada estator. Ele provoca uma corrente na bobina em um rotor. A corrente alternada na bobina faz com que os polos dos campos magnéticos ao redor dela mudem de norte para sul. A atração e repulsa entre as bobinas enquanto se alternam faz com que o rotor gire. As mesmas ideias que Nikola Tesla teve mais de um século atrás ainda são usadas hoje em motores de indução como este aqui. O motor é composto de duas peças: o rotor e a bobina. Dentro da bobina, um campo magnético norte-sul gira. Enquanto isso acontece, o rotor o acompanha. Exatamente igual a 100 anos, quando Nikola Tesla fez o primeiro protótipo. Em 1884, aos 28 anos, Tesla se mudou para os Estados Unidos com pouco dinheiro e uma carta de recomendação de seu patrão para Thomas Edison. O texto era simples: conheço dois grandes homens, você é um deles, este jovem é o outro. Edison contratou o brilhante e jovem engenheiro e uma de suas tarefas foi redesenhar os geradores elétricos da empresa por $50 mil extras. Depois de criar uma série de patentes lucrativas, Tesla pediu a Edison o bônus prometido pelos geradores. Edison disse: você deve estar brincando. Tem muito que aprender sobre o senso de humor americano, e não lhe deu $50 mil. Tesla imediatamente disse: então, Sr. Edison, eu me demito. E foi então que teve início uma longa rixa entre o jovem e orgulhoso gênio e o experiente inventor. Tesla deixou Edison e trabalhou cavando fossas na cidade de Nova York durante um ano em uma fase muito difícil. Ele perdeu todos os sonhos de crescer naquela época. Enquanto lutava para sobreviver e levantar capital para novas invenções, Tesla ficava horrorizado com a rede de fios elétricos da cidade. O sistema era um pesadelo de cabos e fios pendurados sobre a cabeça. Na verdade, em algumas áreas nem dava para ver o sol direito. O sistema elétrico considerado eficiente era a corrente contínua, ou CC. Edison, ex-empregador de Tesla,
era um grande investidor desse tipo de energia. Tesla sabia que devia haver um jeito melhor e se dedicou a inventar um novo sistema que se tornou padrão mundial: a corrente alternada, ou CA.